Ele tem um propósito na sua vida. Amém? Vamos ler a Bíblia, Êxodo, capítulo 1, versos 15 ao 22, por favor. Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 22. Diz assim: O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirem de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram ao Senhor, e não fizeram como lhe ordenaram o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso, e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nasceram aos hebreus lançai-os no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra, Senhor. Pedimos, Pai, a sua capacitação, Senhor. Pedimos a sua direção, Pai, nessa hora. Que o Senhor nos revele, Pai, o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor. Que o Senhor nos capacite e que a sua palavra seja clara aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Moisés, como eu disse, é um dos homens mais importantes que a gente tem na Bíblia. Essa primeira passagem que a gente vai ler é Deus dando livramento para este homem. Por quê? A família de José, que fazia parte do Egito, que era muito influente na época, ele morreu, e a família dele toda morreu junto. Então se levantou um novo faraó sobre o Egito, que não conhecia a família de José. Eles não sabiam o que a família de José tinha feito, eles não conheciam. E aí Faraó, com medo do povo que crescia, disse: ó, a gente vai ter que fazer alguma coisa para esse povo parar de crescer. Porque se eles continuar crescendo, porque se eles continuar falando a mesma língua, se eles continuar no mesmo propósito, a gente vai perder. Se aconteceu na guerra que eles vão se juntar com os nossos inimigos, e a gente vai perder. Então ele toma uma decisão: eu preciso diminuir esse povo, eu preciso fazer com que esse povo fique fraco. Vou matar os homens, vou tirar todo o poder braçal, de força, de luta, vou tirar deles, porque fazendo isso eles vão continuar me servindo, eles vão continuar ali comigo. Então a família de José morreu. Moisés agora, Deus começa a traçar um plano de salvação para este povo, porque esse povo agora, ele começa a clamar a Deus: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, por favor, me ajuda, me dá uma direção, o que eu tenho que fazer? E aí o Senhor ouviu a oração do povo e levantou Moisés. Moisés, ele nasce, a mãe dele, Joquebede, consegue esconder ele ainda por um tempo. Ela cria Moisés ainda por algum tempo, mas chega a essa ordem, e aí ela tem que dar um jeito de que o filho dela não morresse. E ela tem a ideia de colocar esse bebê num cesto e colocar diante do Nilo. E o que aconteceu? A filha de Faraó veio para tomar banho naquele rio e viu o bebê lá. Olha só como que é. E viu o bebê lá. Quando Joquebede deixou o menino lá, a filha dele, a irmã dele, Miriam, ficou escondida. Na hora que alguém chegar ali, eu me levanto. Da hora que a filha de Faraó enxergou Moisés, Miriam apareceu: opa, você quer que eu chame alguém? Você quer que eu chame alguém para cuidar desse menino? Aí a filha de Faraó disse: beleza, chama alguém e eu vou dar salário para essa mulher, eu vou fazer ela cuidar desse menino, eu vou sustentar ele. E assim foi. Miriam chamou a própria mãe de Moisés, e Moisés ficou mais um tempo com a mãe dele, para a glória de Deus. Desde o começo
ali que o faraó ele tinha medo do povo, ele tinha medo de que o povo falasse uma mesma língua, de que o povo continuasse crescendo. Então por isso ele mandou matar essas crianças. Ele queria de alguma forma deixar o povo ainda nas mãos dele. E não diferente disso, né? A gente sabe muito bem que o faraó ele também simboliza a figura do diabo, né? Então, talvez na tentativa daquela profecia que tem no livro de Gênesis, capítulo 3, talvez ali Satanás tenha tentado, né, fazer com que o plano de Deus não funcionasse, fazer com que o plano de Deus não desse certo. Mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso. Amém. E tudo que Ele fala acontece. Amém. Deus protegeu Moisés. Deus protegeu a família dele. Assim como Ele vai fazer comigo e com você. Amém. Deus ele chama Moisés para um grande propósito, que era libertar o povo do Egito. O povo estava há mais de 400 anos naquele lugar. Existia deuses para todos os lados. O povo de Israel já não sabia mais quem adorar. Tinha Deus de barro, tinha Deus de bronze, tinha Deus disso, Deus daquilo. Tinha dia para adorar o Deus, tinha local para adorar o Deus. E o Senhor vem se revelando para Moisés. O Senhor se revela a Moisés e diz: eu preciso libertar esse povo, e você é o escolhido para isso. Moisés, ele, volto a dizer, ele é uma das figuras importantes que a gente tem no Velho Testamento. A sua história, a sua caminhada nos inspira, né? Ele, como eu disse, ele tem uma certa posição na Bíblia que a gente tem que prestar atenção. Porque foi pelas mãos de Moisés que nós descobrimos que o Senhor Deus é criador de todas as coisas. Foi pelas mãos de Moisés que nós descobrimos que o Senhor criou o homem e a mulher e fez a sua imagem, a sua semelhança. Foi por causa dele, por causa de um homem que se dispôs a ouvir a voz de Deus. E Moisés fez aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. Moisés vivia ali dentro do Egito, depois, né, que ele foi entregue para a filha de Faraó. Ele ficou mais um tempo lá. Ele também aprendeu os costumes do Egito. Ele também aprendeu sobre os deuses do Egito. Mas a Bíblia diz que ele nunca se esqueceu de quem ele era. Porque quando ele foi ver o povo hebreu que trabalhava, ele disse: eu vou ver os meus irmãos. Ele nunca se esqueceu de quem ele era. Apesar de viver as regalias do Egito, Moisés não esqueceu de quem ele era. Isso é uma lição para a gente. Às vezes a gente sai de uma posição inferior e Deus abençoa a gente acaba esquecendo de onde a gente veio, né? De onde a gente passou. Estava falando com a minha esposa é a minha coroa. Ela é por causa dela que eu estou aqui, é por causa dela que o Senhor tem me abençoado muito. Então, assim, no começo a gente fica meio com medo, meio receoso do que vai acontecer, como que é o casamento, como que é aquilo. E agora, olhando para trás, eu penso: meu Deus, se eu pudesse ter feito isso bem antes, eu teria feito. Eu falo isso para os rapazes lá da empresa, né, que eles são todos cheios de mimimi, né? Que não casa, que não sei o quê. Tem um jovem lá que está querendo casar e fica zoando o cara toda hora. Eu falo: mano, respeita o cara, ele é melhor que a gente. Ele está pensando em casar, ele está pensando em crescer na vida. Respeita o homem de Deus. Ele é jovem, mas ele é homem de Deus, respeita. Moisés, ele ouve o chamado de Deus. E aqui foi onde eu mais tremi. Moisés, ele não se esqueceu de quem ele era, assim como nós não devemos esquecer que nós somos de Deus. Nós somos do céu. Como diz Filipenses 3:20, vocês são cidadãos do céu. Vocês não podem deixar que esse mundo aqui segure vocês. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas os nossos pés, eles têm que estar na terra e o nosso coração no céu. Eu já disse isso, tem que ter um equilíbrio. Eu disse isso para minha família uma vez. Falei: meu, nossos pés têm que estar na terra, é verdade, vamos trabalhar, vamos crescer, vamos estudar, vamos para cima, mas o nosso coração tem que estar no céu. A nossa mente tem que estar no céu.
Porque se a mente não estiver no céu, nada do que a gente ganhar na terra vai valer a pena. Nada. Já foi dito hoje, né, Marcos? O cara é bom, o cara tem isso, tem aquilo, não tem Jesus, então ele não tem nada. A mulher é boa, é aquilo, mas se ela não tem Jesus, ela não tem nada. No capítulo 3, aliás, no capítulo 2, Moisés ele foge para a terra de Midian, porque na sua indignação, na sua vontade de querer fazer o certo, ele acabou se levantando e matando o egípcio, porque ele queria defender o povo dele, ele queria fazer justiça com as próprias mãos, e por causa disso ele fugiu. O faraó soube dessa situação e mandou que Moisés fosse morto, então ele saiu fugido. Chegando em Midian, ele para no poço, vem algumas meninas, as filhas de Jetro, para dar água ao seu rebanho, para elas mesmas. Vem outros egípcios querendo, aliás, outros pastores, querendo dominar aquele poço. Moisés se levanta, defende as mulheres, ainda dá água para os animais, e as mulheres vão embora. Quando elas chegam em casa, o pai delas perguntou: por que vocês chegaram tão cedo? Não era você ter chegado agora. Mas sério, ó pai, o egípcio foi lá, salvou, além de ter nos salvado, ainda deu de beber ainda para os nossos gados ainda. A gente ficou só olhando. Jetro chegou e falou: corre, chama esse cara agora. Chama ele agora. Moisés chega, agora ele faz parte da família. Jetro agora dá sua filha Zípora para ser esposa dele. Lá, nessa mesma terra, ele passa os seus próximos dos seus 40 anos, lá ele tem filho. E um dia, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e ele vê um negócio que mexe com a cabeça dele. Ele vê uma sarça pegando fogo. Nessa sarça, o que chamou a atenção dele não foi a sarça pegar fogo, foi a sarça não se consumir com fogo. E a Bíblia diz que o Senhor olhou para Moisés e disse: atentando ele para a sarça, Deus falou com ele no meio da sarça dele. Como foi que Deus chamou? Moisés! Moisés! É o seguinte, chega aqui mais perto, mas antes disso, tire a sandália dos seus pés. O lugar que você está ali é um lugar santo. O pessoal costuma dizer que as sandálias ele trouxe do Egito, né? Mas eu quero acreditar que o coração dele ainda estava no Egito, porque eu não creio que o Senhor ele ligue tanto assim para a veste que você usa. Mas se o seu coração estiver bagunçado, Deus vai ligar. Obrigado. Não mais do que isso, né? Moisés ele se apresenta diante da sarça e Deus começa a falar com ele. Moisés com medo ainda, né? Daquela situação: oh, meu Deus, o que é aquilo? O que é isso? E o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vi o clamor dos meus filhos. Eu sei que você está bem agora. Eu sei que você conseguiu fugir. E você não está mais ligando para os seus irmãos que você deixou no Egito. Então volta para lá. Porque através de você eu vou libertar o meu povo. Deixa eu dizer, às vezes a oração de alguém é você. A resposta da oração que alguém está fazendo para Deus é você. Meu Deus. A resposta da oração de alguém é você. Deus quer enviar você. Deus chamou você. Deus escolheu você. Se você está aqui, não é em vão. O Senhor ele te chama. O Senhor ele tem um propósito na sua vida. Moisés ele ouve o chamado de Deus, mas antes disso ele questiona a Deus: Senhor, beleza, eu vou lá, mas quando eu chegar lá, qual é o seu nome? Como que eu vou te apresentar lá? Porque o povo do Egito, como eu disse, eles tinham vários deuses, eles não sabiam para onde adorar. E lembrando que o livro de Êxodo é Moisés relembrando o povo que aconteceu, né? Então, no deserto, o que o povo fez? Na ausência de Moisés, criou um bezerro de ouro. Porque Moisés subiu para o monte e disse: povo, adorem a Deus. Vocês estão livres agora para adorar a Deus. E o povo falou: deixa eu adorar a Deus para onde? Se eu não sei para onde adorar, se eu não sei qual é o nome desse Deus. E o Senhor se revela para Moisés: vá até o povo do Egito e diga: o eu sou me enviou a vós. Tudo que você precisa está em Deus. Tudo que você precisa
precisa estar em Deus. Porque Ele é. Você não entendeu? Ele é. Deus se apresentou para Moisés como eu sou. A sua necessidade, ela não é maior que o seu Deus. A sua aprovação, ela não é maior que o seu Deus. As dificuldades do mundo não são maiores que o nosso Deus. Já foi dito aqui. Enquanto os filhos das trevas adoram a Satanás, adoram as forças malignas, nós estamos aqui. Nós queremos ser os verdadeiros adoradores. E nada, e nem ninguém pode tirar essa força de nós, que vem do Espírito Santo. Quando Moisés ele ouve a voz de Deus e ele vai até o Egito, Moisés entende que ele foi chamado para aquilo. O Senhor Deus chamou ele para aquilo, né? Às vezes, já foi dito aqui, Deus está chamando você e você não vou. Moisés disse isso, né? No capítulo 4, Senhor, manda quem tem que mandar, mas que não seja eu. É a gente mesmo, né? Senhor, pode mandar, mas que não seja eu. Mas eu entendo você, eu também pensei. Eu também fui desse jeito. Eu também não queria ouvir os pastores. Eu também não queria ouvir os meus líderes. Porque, afinal de contas, ser pastor de si mesmo é muito mais fácil. A cobrança é menor. Aliás, não tem nem cobrança, né? Porque está tudo errado. Eu entendo você. Eu sei que você não quer prestar conta. Eu sei que você não quer mandar uma mensagem para o seu líder de madrugada e falar: ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu estou precisando dessa ajuda. Eu entendo você, eu também penso. Mas eu perdi muita coisa por ser assim também. Eu perdi muita coisa. Eu perdi muitas oportunidades que eu já poderia ter abraçado há muito tempo. Mas o meu orgulho, da minha soberba, disse: não, é melhor ficar sozinho. É melhor ficar do jeito que eu estou. E que se Deus quiser mandar alguém, que mande outro. Então, se o Senhor está te chamando, ouça a voz dele. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil ouvir a voz de Deus. Eu sei que é difícil obedecer a voz de Deus. Mas o Senhor está falando com você, então ouça. Ouça. Saiba que se Ele te chamou, Ele vai concretizar toda a obra. Eu me lembro que quando eu congregava na quadrangular da obra, eu tive a oportunidade de ver o pastor implementar células lá. E aí teve curso de líderes e tal, teve todo aquele alvoroço. E nós trabalhávamos muito lá. Fazíamos bastante evangelismo, bastante coisa. E levantamos 4 células de jovens lá. Muitos jovens, meu Deus. Eu lembro que no grupo lá de jovens, membros, tinham 70 jovens. 70, 75 jovens, tinha muitos jovens. A gente ia fazer evangelismo, parecia que era a igreja toda. A gente fazia evangelismo lá no centro cultural. E os pastores sempre me chamavam, né? Ó, eu sei que você é meio quieto, você é bem na sua, mas eu tenho um propósito para você. E eu relutando, não quero. Quando eu cheguei aqui, o pastor estava colocando a célula também. Meu Deus do céu, agora entendi o mistério. Falei: Jesus, é agora. Aí começou todo aquele movimento. Eu entendi, o Senhor queria me usar mesmo. Mas eu fui arrogante, fui orgulhoso. Eu reconheço isso. Eu reconheço que eu paralisei. Eu fiquei com medo também. Eu já tinha algumas responsabilidades também na outra igreja. Eu fazia parte do diaconato, eu fazia parte do ministério de louvor, mas mesmo assim, eu ainda era relutante. Eu tinha medo de muita coisa. Assim como foi com Moisés. Moisés também teve medo. Apesar de ele ter sido esse homem tão importante que a gente tem hoje, ele também teve medo. Ele também era homem igual a gente. Então, eu entendi que se eu continuasse daquele jeito, eu não veria a minha família hoje nos braços do Senhor. Porque minha esposa sabe o que acontece para ela. Eu não queria casar, não queria ter essa vida. Eu não queria responsabilidades. Mas volto a dizer, eu era curioso. Eu sabia que o Senhor tinha alguma coisa para mim, mas mesmo assim eu ficava relutando: eu não quero. Até que Deus enviou ela.
E aí tudo mudou, para a glória de Deus. Então, se eu não ouvisse a voz de Deus, eu ia continuar no Egito. Se eu continuasse no meu orgulho, eu não veria a glória de Deus. Eu não veria o poder de Deus através dos pastores, através da igreja, através dos líderes, através da minha esposa. Eu não veria, porque eu ia continuar de olhos fechados. Eu iria continuar relutante. Eu não quero. Mas eu entendi, e graças a Deus que eu entendi, que o Senhor tem muito mais para nós. Amém. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui não é para confortar o coração, porque essa palavra doeu muito em mim. Porque isso aqui é a minha vida. Essa é a minha vida. Eu vivi muito tempo por isso, com medo. O Senhor me chamando, o Senhor dizendo: vai, eu não vou. Vai, eu não ia. Essa palavra me doeu. Essa palavra me doeu. Porque o Senhor está te chamando e você está de medo. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou antes da nossa formação. Não foi esse primeiro vez? Deixa eu dizer uma coisa. Êxodo 33, 18, por favor. Se você continuar do jeito que você está, você não vai ver o poder de Deus. Eu vou contar um testemunho, mas vamos ler esse texto aqui. Êxodo, capítulo 33, verso 18 ao 23. Olha só. Moisés disse: então peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade. Olha só. E anunciarei diante de você o meu nome, Javé, pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão de quem eu quiser. Próximo. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nessa rocha, perto de mim. Fique perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. 23. Depois tirarei a minha mão, e você me verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver. Capítulo 34, versos 6 a 18, por favor. Vamos ver o correr dessa história. 34, verso 6. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Segura. Bom, olha só. Moisés relutante. Moisés ainda não tinha entendido qual era todo o propósito de Deus. E ele falou: ó, eu preciso ter uma certeza no meu coração. Senhor, mostra-me tua glória. E o Senhor falou: vou mostrar. E vou te revelar isso aqui, ó. Isso aqui que é poderoso. O Senhor, ele poderia se mostrar para Moisés numa teofania. Pareceria o anjo do Senhor. Mas olha só o que Deus resolveu mostrar: a compaixão dele. Ele revelou para Moisés a compaixão dele, revelou para Moisés a misericórdia dele. E agora que vem, lento para se irar. É por isso que nós estamos aqui. É verdade. Essa aqui é a imagem de Deus. Porque a Bíblia diz no Salmo 7:11 que o Senhor Deus é o Deus que se ira todos os dias. Mas para a glória do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nós temos essa revelação aqui, que o Senhor é misericordioso. E mesmo na nossa ignorância, o Senhor continua fiel. O Senhor continua fiel. Apesar da nossa infidelidade, o Senhor continua fiel. Cubro de amor 1000 gerações, perdoa todo o mal, a rebeldia e o pecado. Olha só, a rebeldia. Olha só, olha eu de novo nesse versículo. Estou falando, apanhei demais essa semana. Apanhei muito. Porque essa aplicação é eu. Eu falei isso com o pessoal uma vez no trabalho, né? Eles é cheio de querer arrumar algumas conversinhas com Deus, né? Esses dias eu fiquei bravo. Falei: cara, é o seguinte, você não tem autoridade para falar. Eu sei que todos nós temos dificuldades. Todos nós somos rebeldes, todos nós pecamos. Todos nós fazemos o mal. Mas o Senhor é bom. Nós somos bons porque o Senhor Deus é bom e está em nós. Toda a bondade que vem de nós é de Deus. É de Deus, foi Deus que deu. Porque de nós não temos nada. Verso 8.
no mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Esse versículo aqui é a nossa vida. É a partir de hoje que a gente vai entender que o Senhor está nos chamando, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor, Ele perdoa os seus pecados, e agora somos desta adorar. Esse é o versículo da minha vida. Eu gosto desse versículo, porque a gente muitas vezes é muito orgulhoso, a gente é muito soberbo, muito nariz em pé, e quando chega na presença de Deus, Ele te quebra, vai pro pó. Vai pro pó. Eu lembro que a minha esposa, quando chegou na minha vida, né, ela falava, conversa com seus pastores, presta conta com seus pastores. É porque ela está aqui não, é verdade. Puxa, é bravo. Presta conta com seus pastores. Eu falei, eu não quero. Vou prestar conta para quê? Na minha visão estava bem. Na minha visão estava muito bem. Tinha também um monte de responsabilidade também. Trabalhava 2 empregos, tinha escola. Eu sei que não é desculpa, mas era o que acontecia comigo. E eu me fechei naquilo. Eu me fechei naquele mundo em que as coisas só dariam certo se eu colocasse a mão. Mas ela me ensinou. Você precisa de alguém. Você precisa dessa bondade. Você precisa dessa humildade de se prostrar diante do Senhor. Você precisa entender que você não é tudo isso. Você não é tudo isso. Nós não somos tudo isso. Eu sei que tem coisa que a gente dá conta. A nossa mão alcança, nosso braço dá conta, mas nós não somos tudo isso. Se nós não tivermos o Senhor, não vamos conseguir. Moisés, ele foi muito bem instruído. Ele tinha educação. Ele estudou muito bem. Apesar da sua dificuldade na fala, né? Ele fala que ele era pesado de língua, mas mesmo assim, ele era um cara inteligente. Ele teve como estudar. E talvez, por algum tempo da vida dele, ele se apoiou nisso. Por quê? Ele vivia bem no Egito. Ele vivia bem no palácio. Ele tinha tudo o que ele queria, mas ele não tinha a presença de Deus. As regalias do Egito, as regalias do mundo, as coisas boas do Egito, impediam Moisés de viver o extraordinário com Deus. Foi assim com Paulo, foi assim com você, foi assim comigo. Mas hoje é dia de nós aprendermos e pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. Já era para mim estar na sua presença há muito tempo, eu estou enrolando. Então, em nome de Jesus, essa palavra aqui é um confronto. É um confronto para mim. É um confronto para você que talvez achou assim que é mais um culto, é mais um louvor, mas o Senhor marcou um encontro com você. Amém. A semana toda eu fiquei preocupado com isso. Não dormi direito. Eu estava muito preocupado com isso. Eu preguei para minha esposa também. Falei, eu vou falar disso, não, com medo. Porque essa palavra é a palavra da minha vida. Moisés, quando ele se posiciona, ele não liberta só ele. Ele não liberta somente ele. Ele liberta quem está do lado dele. Você entendeu? Quando você se posicionar, sua família também vai se posicionar. Quando você se colocar na presença de Deus, a sua família também vai se colocar na presença de Deus. Quando você entender que o Senhor está te chamando, e você ouvir esse chamado, não só você será transformado, não só você será tocado pela presença de Deus, a sua família também. O seu relacionamento precisa de Jesus. O seu casamento precisa de Jesus. A sua empresa precisa de Jesus. Volto a dizer, sozinho você não faz nada. Hoje eu entendo. Antes eu não entendia, mas agora eu entendo. Sozinho você não faz nada. Deixa eu contar um testemunho. Eu falei aqui da glória de Deus, desse texto, que Moisés ele foi ousado em pedir para o Senhor: Senhor, revela a sua glória para mim. Na sexta-feira agora, eu saí mais tarde do trabalho, meu horário é cedo, eu saí era 8h pouco.
Tinha muita coisa para fazer. E aí eu estou saindo, nesse dia eu não almocei. E sem fome, o dia inteiro sem fome. Falei, meu Deus, não consigo nem almoçar, eu vou pegar direto no trabalho e vou ficar trabalhando. Quando eu estava indo embora, eu pensei, bom, eu vou embora, se tiver alguém na rua, eu vou dar minha marmita para o cara comer. Estou revelando isso para vocês. Rapaz, olha só como a gente não entende o que Deus faz, né? A gente não entende por que você está passando por que você está passando. A gente não entende porque você teve que passar o que você passou para estar no lugar que você está hoje. E aí, eu cheguei, era umas 8 horas, eu falei, rapaz, se eu passar por alguém, tiver alguém passando fome, eu vou entregar essa marmita para ele. Cheguei lá, vi um cara sentado na calçada, cheguei perto dele, boa noite, qual que é seu nome? Jorge. Meu nome é Jorge. Eu falei, Jorge, dá licença. Graças a Deus. Como é que o senhor está? Tudo bem? Não, eu já moro na rua há muitos anos. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele começou a encher os olhos de lágrimas. Aí ele falou assim, eu nunca fui na igreja. Já era o senhor já. Eu nunca fui para a igreja. Mas ontem à noite eu tive um sonho. Olha só, um sonho do cara. E nesse sonho Jesus aparecia na minha frente. E você falando isso para mim agora é a confirmação disso. Eu falei, não, pois é. O Senhor, ele te encontrou hoje. O Senhor, ele te encontrou hoje. Você nunca foi na igreja, mas o Senhor veio aqui te encontrar. Esse é o poder de Deus. Eu disse, o Senhor Jesus, ele cura. O Senhor Jesus, ele salva. E um dia ele vai tirar você dessa vida. Ele falou, Jesus apareceu para mim, mostrou uma igreja para mim e disse, para mim lá. Ele falou, toda vez que passava por um lugar, numa igreja, eu não conseguia entrar. Tinha sempre alguma coisa que impedia ele. Eu cheguei lá e falei, orei por ele e disse em nome de Jesus que todas as cadeias sejam quebradas. E na próxima oportunidade que o Senhor tiver de congregar numa igreja, o Senhor vai lá, porque Deus tem uma palavra para você. Que os comichões dos seus ouvidos Deus tem um encontro marcado com você. Deus chamou Moisés para uma certa mente onde ninguém imaginava que Deus poderia aparecer, mas Deus apareceu. O Senhor Deus apareceu para o Jorge numa calçada às 8 horas da noite. Porque o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso, onipotente, Ele nos ama. Ele está aqui hoje para nos dizer, não importa o que você está passando, não importa a sua dificuldade, não importa o que você tenha feito, eu sou o Senhor, eu te chamei, te escolhi. Muitas vezes a gente fica meio preocupado. Senhor, fala comigo. Senhor, me dá uma direção. Senhor, ilumina os meus olhos. E hoje o Senhor está iluminando o seu coração. Hoje o Senhor está abrindo os seus ouvidos para você escutar a voz dele. Deixa eu falar uma coisa, o que é de Deus traz paz, viu? O que é de Deus, você sabe que é de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não faz nada sem nos revelar aos seus santos. Deixa eu falar. Isso que você está sentindo é de Deus? Confirma na palavra. O Senhor testificou no seu coração. O Senhor falou com a sua esposa. O Senhor falou com o seu esposo. Essa é a voz de Deus no casamento. A voz de Deus é a voz da sua esposa. A voz de Deus é a voz do seu esposo. Então Moisés, ele ouve esse chamado de Deus. Eu estou encerrando. Moisés, ele ouve esse chamado de Deus. Ele se apresenta ao faraó e diz, o Senhor me mandou aqui. Deixa que o povo dele vá para o deserto para adorar. Chegando lá, a Bíblia diz que o próprio Senhor, né, travou o coração de Faraó para mostrar o seu poder, para mostrar o quanto ele é poderoso, o quanto ele age por nós. Eu quero encerrar com esse entendimento de que o Senhor, ele não nos chama em vão. O Senhor, ele não nos trouxe aqui em vão. Enquanto o mundo vive no pecado, enquanto o mundo vive o que vive, nós queremos a presença do Senhor. Vai
Esse barulho não é nada. E o Senhor tem mais para nós. O Senhor tem mais para nós. Eu quero acreditar nisso do fundo do meu coração, de que vocês entenderam essa mensagem, e que vocês vão sair daqui melhores do que vocês entraram aqui. Volto a dizer, eu também fui relutante ao chamado de Deus. Eu também não queria ir. Muitas vezes eu me questionava: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes eu falei isso, muitas vezes mesmo. Mas eu entendi que o Senhor tem um propósito maior para a nossa vida. O nosso coração hoje ele tem que estar aberto para entender e para conseguir digerir toda essa palavra. E para mim, sinceramente, foi muito pesado. Para a glória de Deus. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça melhores na presença dEle. Tire de nós todo orgulho, tire de nós toda soberba, tire de nós. Eu falei isso para minha esposa uma vez. O nosso erro, ele vai ser corrigido pelo acerto de outras pessoas. Então, o erro que você quer corrigir em alguém, que comece você com você, né? Mude você primeiro, porque Moisés, o Senhor entendeu. Aliás, Moisés entendeu o que o Senhor tinha para ele e disse: ó, tira tudo que você tem do Egito. O faraó e o povo de Israel, eles vão ser transformados pelo seu acerto, porque infelizmente estamos todos errados. Mas o Senhor se levantou, o Senhor nos deu a sua poderosa mão para nos corrigir com amor, para nos corrigir, porque Ele é um Pai que nos ama. Então, se há alguma coisa que nos impeça ainda de ouvir essa voz de Deus, se há alguma coisa que nos impeça de entender essa mensagem, que o nosso coração seja transformado agora, seja liberto agora, porque o Senhor está nos chamando para uma grande obra. Eu queria orar, se você pudesse colocar de pé. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por este dia, por este momento, Senhor. Senhor, não viemos aqui, Senhor, para voltar para casa do mesmo jeito, Pai. Nós não viemos aqui, Senhor, para voltarmos iguais, Senhor. Nós queremos ser transformados pela Sua palavra. Em nome de Jesus, que o nosso coração, Pai, seja aberto para te sentir, Senhor, nessa hora. Que a nossa mente, Pai, seja aberta para entender Suas palavras, Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos, Senhor, para te enxergarmos, Senhor. Que o nosso nariz, Senhor, seja aberto para sentir o Seu bom perfume, Pai. Os nossos lábios, Senhor, para falar de Ti. As nossas mãos para Te tocar, Senhor. Os nossos pés para corrermos para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tira de nós todo orgulho. Tira de nós, Senhor, toda soberba. Tira de nós, Senhor, todo medo de ouvir o Seu chamado. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. E nos faça entender, Pai, que tudo é para a Sua honra, que tudo é para a Sua glória. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Sua presença aqui, Jesus. O Senhor é santo, Pai. A Tua palavra diz, Senhor: não sou eu um Deus também de perto? Não sou eu que enche todos os céus e a terra? Senhor, nós cremos no Seu poder, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos tirou, Pai, de uma maçã do pecado e nos levou, Pai, para a Sua maravilhosa luz. Nós cremos nisso, nós acreditamos, Pai, e pedimos a Sua luz, e pedimos a Sua graça, no nome poderoso de Jesus. Porque não há nada melhor, Senhor, do que a Sua presença. Não há nada melhor, Pai. Não há nada melhor do que a Sua presença, Deus. Aleluia. Senhor, enche esse lugar com a Sua presença, Pai. Senhor, resplandeça a Tua luz em nós, Pai. Em nome de Jesus. Vai ser. Moisés ouviu o chamado de Deus. O povo de Israel